Houveram várias profecias ou previsões feitas através da história sobre a Segunda Guerra Mundial. Algumas feitas por indivíduos e outras por grupos ou organizações, quase todas feitas por figuras religiosas e líderes espirituais. Entretanto, é importante notar que nenhuma dessas previsões foi capaz de impedir que a guerra acontecesse. Neste vídeo vamos conhecer essas profecias e seus autores, que foram capazes de vislumbrar a maior guerra da história da humanidade. Sejam bem-vindos ao Mistérios do Desconhecido. Edgar Cayce, 1926. Edgar Cayce foi um místico americano que alegou ter a capacidade de canalizar respostas a perguntas sobre vários assuntos enquanto estava em transe. Ele era mais conhecido por suas leituras psíquicas, que cobriam tópicos tais como saúde, sonhos e vidas passadas. Ele se tornou amplamente conhecido nos anos 1920 e 1930. E seus seguidores ainda acreditam que suas previsões são precisas, e suas leituras ainda são relevantes hoje. Ele era conhecido como o Profeta Adormecido, devido à sua capacidade de fornecer informações detalhadas sobre uma grande variedade de assuntos. E em uma dessas sessões, em 1926, Cayce previu que na Alemanha estava para surgir um grande movimento que mudaria a história da humanidade. 13 anos depois, em 1939, a Alemanha invade a Polônia dando início à Segunda Guerra Mundial. A Vidente de Praga, século XVII. A Vidente de Praga foi uma profetisa do século XVII, cujas profecias se perderam com o tempo, restando alguns escritos. Em uma de suas previsões, dá detalhes assustadores sobre a ascensão de Hitler. Na Alemanha fala um homem, cujo signo é uma estranha cruz com armas, e ele fala com seu povo e promete-lhes poder e domínio. Ele se alinha com o portador do machado do Estado Eterno, mas isso não lhe trará sorte. Abadia Maria Laach, século XVI. Maria Laach é uma abadia beneditina localizada na região de Eifel, na Alemanha. Foi fundada no século XI e é dedicada a Maria, a mãe de Jesus. A abadia tem uma longa história de erudição e educação, e tem sido o lar de muitas figuras notáveis ao longo dos séculos. Esta profecia é de uma das irmãs que viveram na abadia no século XVI, e previa fatos que aconteceriam 400 anos depois. Os detalhes das guerras mundiais, principalmente dizendo que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra iria gerar o embrião da Segunda Guerra, é espantoso. O século XX trará morte e destruição, abandono da igreja, discórdia nas famílias, cidades e governos. Será o século de 3 grandes guerras com intervalos de algumas décadas. Elas se tornarão cada vez mais devastadoras e sangrentas e ficarão em ruínas, não só a Alemanha, mas finalmente todos os países do Oriente e do Ocidente. Depois de uma terrível derrota da Alemanha, seguirá a próxima Grande Guerra. Não haverá mais pão para as pessoas e nem pasto para animais. Nuvens venenosas, fabricadas por mãos humanas, afundarão e exterminarão tudo. A mente humana será tomada pela insanidade. A Rei de Naylor, 1933. Richard Harold Naylor, mais conhecido como a Rei de Naylor, foi um astrólogo britânico, e o primeiro astrólogo de sinais solares. As previsões de Naylor combinavam recomendações pessoais para se obter sorte, com previsões ousadas de eventos mundiais. Em 1933, a Rei de Naylor escreveu um livro chamado The Next War, no qual ele previu a guerra entre a Alemanha e a Inglaterra em 10 anos, o que acabou acontecendo. Santa Odília, século VII. Santa Odília da Alsácia, também conhecida como Santa Odília,
Foi uma princesa franca do século VII que, segundo a tradição, Odile nasceu filha do duque da Alsácia e era cega de nascença. Ela foi enviada para um convento para ser educada e, enquanto rezava no túmulo de Santa Aurélia, sua padroeira, foi milagrosamente curada de sua cegueira. A santa francesa fez uma impressionante previsão sobre a Segunda Guerra Mundial, Hitler, bombardeios e as nações divididas. Chegará um momento em que uma guerra irá eclodir, mais terrível do que todas as outras guerras combinadas que já visitaram a humanidade. Um guerreiro horrível vai iniciá-la, e seus adversários o chamarão de Anticristo. Todas as nações da Terra lutarão entre si nesta guerra. Os lutadores se levantarão até os céus para pegar as estrelas e jogá-las sobre as cidades, para incendiar os edifícios e causar imensas devastações. Os oceanos ficarão entre os grandes guerreiros, e os monstros do mar, aterrorizados por tudo que acontece sobre, ou sob o mar, fugirão para as profundezas. Nostradamus, 1555. Nostradamus é uma das figuras mais controversas da história. Apotecário e médico francês da Renascença, Michel de Notre Dame também praticava alquimia. O suposto oráculo começou a publicar suas famosas quadras enigmáticas, versos agrupados em 4 linhas, em 1555. Desde então, mesmo tendo passado séculos de sua morte, seu legado não desapareceu e muitos continuam ligando suas escritas a eventos devastadores ocorridos ao longo da história, como a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Nostradamus fez várias previsões, extraordinariamente exatas, sobre o líder nazista. Alguns dos versos resumem a vida de Hitler e profetizam inclusive que a sua morte em Berlim, em 1945, nunca será satisfatoriamente confirmada. Nas montanhas da Áustria, perto do Reno, nascerá de pais humildes, um homem que pretenderá defender a Polônia e a Hungria, e cujo destino nunca será determinado. Outros versos descrevem os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, quando os exércitos alemães invadiram a França através do Reno. Embora a maior parte da Europa estivesse aliada contra ele, Hitler, ou Richter, como definiu quase acertando o nome do ditador alemão, durante algum tempo alcançou êxito retumbante. Uma fera selvagem e furibunda atravessará os rios. A maior parte do campo de batalha estará contra Richter. O profeta refere também, expressamente, a armas ouvidas nos céus e máquinas de fogo voador, uma referência explícita à aviação, aos bombardeios e às primeiras bombas V. Nostradamus descreveu com detalhes um piloto em tempo de guerra, com máscara de oxigênio, capacete e óculos, como semi-porco, semi-homem, quando as batalhas são travadas nos céus. Nostradamus acreditava que haveria 3 anticristos na história. Na interpretação de seus textos, o primeiro seria Nero, o segundo Hitler e um terceiro ainda estaria por vir. Nesse trecho, há a citação que faz referência aos campos de concentração nazista, onde judeus eram queimados vivos. O novo Nero fará jogar nos 3 fornos os jovens, para queimá-los vivos. Feliz aquele que estiver longe desses atos. 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo perecer. Neste vídeo vocês acabaram de conhecer algumas profecias que previram acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Caso conheça outras, escreva nos comentários. E também não deixe de dar as suas impressões e sugestões ao canal, sempre lembrando em dar um like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E não percam o próximo vídeo do canal, com mais uma curiosidade misteriosa. Até o próximo vídeo de Mistérios do Desconhecido.